ajudar o nosso irmão e a gente tem, né, um entendimento claro aí da mensagem desta noite. Obrigado aí a colaboração de todos. Irmão Mário, você tem a liberdade. Bom, boa noite a todos. Nossa, pregar desse jeito é complicado para mim, viu? Eu estou sofrendo muito aí nessas lives que eu tenho trazido, porque não é o ambiente do púlpito, não é o contato com os irmãos, e isso para mim é fundamental. Mas, como o irmão mencionou, né, estamos vivendo dias onde nós temos que, enfim, dar o melhor que nós temos, com aquilo que o Senhor tem, fazer o melhor que nós podemos, com aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Momentos de prova são momentos também de oportunidades, e louvamos a Deus pela oportunidade de podermos, mesmo dessa maneira, estarmos juntos e ainda termos a liberdade para nos comunicarmos e, através dessa comunhão virtual também, nos instruirmos na palavra de Deus. Eu ouvi que na China foi proibido toda e qualquer divulgação da palavra de Deus, do Evangelho, através de lives ou redes sociais, né? O que, graças a Deus, pelo menos ainda não aconteceu no nosso país. Então, vamos aproveitar ao máximo dessa liberdade. Bom, de tudo que eu pensei em poder falar nessa noite, eu creio que o Senhor tem dirigido o meu coração para falar sobre esse tema, o tema do sofrimento. Pela minha experiência pessoal, perdi minha mãe muito recentemente, e nesses tempos de Covid-19, não deu nem para fazer um enterro decente, ou não deu para vê-la e se despedir dela antes da sua partida. Isso mexeu muito comigo. Estou longe dos meus irmãos, né? Tive que passar por isso e não tive nem condições de receber o abraço e o conforto da igreja. Eu confesso que essas coisas têm mexido muito comigo, né? E nos momentos de oração, nos momentos de busca do Senhor, né? Estive pensando mais uma vez no livro de Jó, na experiência desse homem chamado Jó, como sofrimento, e voltei a refletir em algumas lições que esse livro pode trazer para nós. Então, entre hoje e amanhã, né, e no domingo, na permissão do Senhor, nós vamos falar a respeito disso, sobre o sofrimento, né? E como lidar com ele e como enfrentá-lo, né? Em busca de um final feliz. Porque Jó é um livro que nos apaixona justamente por conta disso, né? Eu me lembro quando eu era criança que eu via a história de Jó, a hora que chegava no final feliz, eu vibrava, e aquilo me enchia de contentamento, né? E todos nós, quando pensamos no sofrimento, aquilo que nos dá esperança, aquilo que faz com que nós atravessemos o vale da sombra da morte, é justamente a expectativa de um final feliz. E como crentes no Senhor Jesus, não é só a expectativa de um final feliz, é a esperança da glória, é a certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la e finalmente nos levará seguros ao nosso santo lar, né? E no livro de Jó, nós vemos renovado o nosso ânimo, renovada a nossa esperança nesse agir glorioso do nosso Deus, né? E vamos pensar, então, nesse livro dessa maneira. Vou ressaltar, nesses dias, duas nuances, duas coisas a respeito
do livro de Jó. Primeiro, a pessoa de Jó. Porque, para ter um final feliz, nós vamos perceber que essas coisas são fundamentais. Primeiro, a estrutura que você tem. Quem você é? O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Tá? Milhares, milhões de pessoas vão passar por essa experiência. Né? Mas boa parte dela vai perecer, sucumbir às dificuldades, às necessidades. Aqui? E muitas dessas pessoas vão ser vitoriosos. Muitas dessas pessoas vão sair com a sua fé renovada, vão sair com a sua experiência com Deus revigorada, como foi o caso de Jó. Né? Então, nós vamos ver primeiro a pessoa de Jó. Quem ele era? Porque quando entendemos quem ele era, quais eram os seus valores mais íntimos, qual era realmente o material que aquele homem era feito. Então, aí nós entendemos. Né, o porquê do final feliz. Porque o final feliz depende, né, dessas coisas. Nós vamos ver o seu caráter, nós vamos ver a sua atitude com relação ao sofrimento e como essas coisas foram determinantes. Vamos, então, abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1, na apresentação desse homem. A Bíblia diz aqui a respeito dele: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas são as características que a Bíblia apresenta para Jó. Você deixou o Mário? Anuncia a respeito de Jó. Ele era um homem íntegro e temente, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos pensar um pouco a respeito dessas características fundamentais para todo aquele que quer, primeiro, enfrentar bem o sofrimento e, segundo, ser aprovado, ser vitorioso, né? E ter um final feliz na sua jornada. Bom, ele era íntegro, reto. Isso fala a respeito do caráter de Jó o seguinte, né? Ele não tinha nenhum aspecto na sua vida que não tivesse sob controle. Jó não era o tipo de pessoa que tivesse negligenciado nenhum aspecto da sua vida. A grande maioria de nós pensa da seguinte maneira: bom, eu sou uma pessoa legal, eu sou correto aqui, ali e lá, então logo, né? Eu sei que eu tenho essa falha, eu sei que eu tenho esse caráter, essa faceta do meu caráter que às vezes não está muito, que eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus. Né? Minha mulher já reclamou disso, alguns irmãos já reclamaram disso, e quando as pessoas reclamam conosco a respeito de algo que não vai bem em algum aspecto da nossa vida, né? Logo nós reagimos dizendo o seguinte: mas você não vê isso, você não vê aquilo, eu sou bom aqui, ali, lá e tal. Por quê? Porque nós achamos realmente que o que nós temos de bom deve ser usado para compensar algo que não está funcionando de acordo.
E as pessoas têm que ser mais tolerantes comigo, porque, afinal de contas, tem que levar em consideração que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Né? E eu sou bom aqui, ali e lá. Então, essa muitas vezes é a postura que nós temos com relação com relação à nossa, como é que posso dizer, a nossa tez moral, com relação ao nosso caráter, né? Nós achamos que algumas falhas devem ser, né? Devem ser suportadas pelas outras pessoas, uma vez que em tantas outras nós somos bons. E essa atitude não nos leva a lugar nenhum, a não ser a derrota, a não ser a sucumbir no nosso testemunho pessoal, na nossa vida, né? Diante de Deus. Né? É necessário que nós entendamos que integridade é fundamental. Integridade é manter todos os aspectos do nosso caráter subordinados à vontade de Deus, subordinados à palavra de Deus. Né? Quando a Bíblia diz a respeito de Jó, que ele era um homem íntegro, ela faz uma avaliação do todo. Integridade é isso. Todos os aspectos da vida colocados em ordem, colocados, né, à vista de todos e aprovado por todos. Jó era íntegro nos seus negócios. Ele era um grande negociante. Ele tinha muito gado, ele tinha muitas propriedades, ele tinha uma vida de negócios muito ativa. Mas em nenhum momento, nós vamos ver na sua história mais para frente, em nenhum momento ele foi acusado, né? Pelo menos justamente, em nenhum momento ele foi acusado de ser desonesto nos negócios. Em nenhum momento ele foi acusado de ser, de usar, né, seja da sua influência ou do seu dinheiro para lucrar ilicitamente ou assim por diante. Jó era um desses homens que, quando fazem negócios, não esquecem que são tementes, que são homens de Deus. Tem muita gente que divide vida secular e vida espiritual. Então, quando eu estou na igreja, eu canto, eu oro, eu concordo com a mensagem de que eu tenho que ser santo e tal, e ali está tudo certo. Só que de segunda até sexta, né? Quando eu vendo meu carro, quando eu, enfim, negocio e estou ali na minha luta de ganhar o pão de cada dia, o que vale não é mais a palavra de Deus, é a lei do mercado, né? Que diz que os fins justificam os meios e que só valoriza o lucro. Se eu lucrar, se eu ganhar dinheiro, o resto não importa. Tem muitos, infelizmente, que vivem assim. Eu preguei num acampamento uma vez e um rapaz veio me procurar para conversar. Nós sentamos embaixo de uma árvore e ele começou a falar comigo que ele estava terminando os estudos, acho que uma faculdade, né? Ou um curso, acho que era um curso na área de contadoria, né? Estava se formando para ser um contador. E ele disse, eu falei, puxa, mas qual é o problema? Isso é muito bom, né? E ele gostava da área que ele tinha escolhido, né? Eu falei, bom, não, até aí eu não vi o problema. Ele falou, não, é que o meu pai, ele tem ele é um
microempresário, ele tem uma empresa, e ele quer que eu trabalhe com ele. E eu pensei comigo, falei, bom, mas eu também não estou vendo o problema, né? Tantos jovens acabam uma faculdade e aí, né, vão procurar o primeiro emprego e você, né, já tem tudo acertado, tudo garantido. Ele virou para mim e me disse, mas eu não quero, eu não gostaria de trabalhar com o meu pai, porque é a maneira como ele faz as coisas, né? É a maneira como ele dirige os negócios. E aqui nesse acampamento e tudo que eu já tenho ouvido da palavra de Deus, eu sei que isso não é correto. Eu pensei comigo, então aí está o problema, né? Homens íntegros são uma raridade, né? Todo mundo está, eu creio, um pouco triste, destituído, parece uma sensação de perda, por um homem que era considerado, ou é considerado por milhões, né, no Brasil, como um destaque de honradez, de dignidade, dentro de toda essa política desacreditada, né, que nós enfrentamos. Pois bem, ele pediu demissão do seu cargo hoje, deixou uma nação toda meio sem saber o que fazer. Por quê? Porque nós precisamos de ícones, de dignidade, de valor. E, sabe, irmãos, não tem nada mais triste quando você não pode encontrar isso dentro da sua própria casa. O pai deveria ser o grande herói de todo filho. Todo filho deveria dizer, cheio de orgulho, essa frase. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ao meu pai. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos criar dentro dos nossos lares homens de Deus, nós temos que ser exemplo primeiro. Nós temos que demonstrar com a nossa própria vida o que é, para os nossos filhos, o que é ser um homem de Deus. E não pense que o seu filho não sabe dos seus negócios. Não pense que o seu filho, a sua família, vive alheio à maneira como você ganha o seu dinheiro, como você conquista os seus objetivos nessa área da profissão, nessa área profissional. Jó era um homem íntegro, porque não negligenciava nenhum dos aspectos. A família, para ele também, era muito importante. Ele cuidava dos seus filhos, da sua esposa, com zelo muito grande. Uma família tem 3 áreas básicas de necessidades que não podem ser descuidadas: necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. E tem homens que trabalham e põem dinheiro dentro de casa, e quando a mulher vai reclamar de qualquer outra coisa, de um pouco mais de atenção, ou para que ele corrija e participe da vida moral dos filhos, ele usa justamente o seu trabalho como desculpa, como maneira de dizer, não, eu trabalho, eu não tenho tempo, e eu já dou de tudo para vocês. E acaba que a mulher não fala mais nada, o filho sabe que, quando precisar ser corrigido, é só contar com o despreparo do pai, que isso nunca vai acontecer, e assim por diante. É importantíssimo, é de vital importância
que você saiba que, ao providenciar, né, as necessidades físicas da sua família, isso não te isenta de ter que cuidar também das necessidades emocionais e espirituais deles, né? É necessário que você entenda que sua mulher precisa, né, de atenção, que a sua mulher precisa de carinho e de cuidado. É necessário que você entenda que seus filhos também precisam ser apreciados, incentivados nas suas qualidades, nos seus atributos, né, com elogios. Precisam ser corrigidos quando estão vivendo em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com os valores que têm sido passados para eles, precisam ser trazidos de volta do caminho do erro, e isso muitas vezes exige de nós, mesmo com dificuldade, mesmo, como é que se diz, cortando o coração, né? É necessário que você faça o que a Bíblia diz que você tem que fazer, corrija o seu filho fisicamente, né? Com a vara, com o chinelo, com uma cinta. Aí você fala, nossa, como é? De jeito nenhum. E a Xuxa, e os psicólogos, e a Globo, e a mentalidade moderna ou pós-moderna colocou o castigo físico como algo que jamais deveria fazer parte da vida da criança. E tem muitos crentes que estão acreditando nisso, quando a Bíblia diz abundantemente exatamente o contrário. Quem ama o seu filho, logo cedo disciplina. E a Bíblia diz como você tem que fazê-lo nos seus primeiros anos de vida, corrigindo com a vara. Agora, não estamos falando de espancamento, não estamos falando de tortura, nem nenhum outro ato hediondo de covardia cometidos por muitos pais e colocados na TV justamente para fazer com que nós achemos que isso tem que ser banido do mar. Né? Eu perdi a minha mãe não fazem 10 dias, e eu me lembro de algumas, muitas não, eu era um menino bonzinho, mas de várias surras que eu levei dela, né? Varadas e correção física. E foram fundamentais para que eu entendesse o meu erro, para que eu desenvolvesse o meu caráter. Isso é vital, né? Não é o nosso assunto aqui, então não vamos nos prolongar, mas quem ama a sua família sabe que ela tem necessidades emocionais e espirituais para serem supridas. Meus filhos nasceram afastados de Deus, pecadores, segundo a palavra de Deus. E não vão conhecer a Deus, né, se a partir de mim não ouvirem o Evangelho. Embora nós possamos ficar contentes e devamos ficar contentes quando o seu filho volta de um acampamento ou de um culto abençoado e te dá a notícia de que se converteu, que entregou a sua vida a Cristo, isso deve sim encher, e eu creio que enche todo o coração de qualquer pai, de alegria. Mas, irmãos, nossos filhos deveriam se converter em casa, conosco, no culto doméstico, através do nosso exemplo, ouvindo historinhas da nossa boca antes de dormir. Nossos filhos deveriam ter de Deus uma ideia tirada a partir do que nós fazemos. Se Deus é amor, eles têm que conhecer, através dos seus pais, o amor. Se Deus é verdadeiro, se Deus é justo, eles têm que experimentar essas coisas no trato nosso com eles, dentro das nossas casas. E assim salvaremos tanto os nossos filhos,
quanto a nós mesmos. Jó amava os seus filhos, na sua história, que infelizmente não dá tempo para que nós leiamos todo o livro, mas ele sempre ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Quando eles acabavam as suas festas, ele dizia, pode ser que, mesmo sem querer, algum deles blasfemou contra o Senhor, e ele tinha essa preocupação de cuidar e zelar da vida espiritual da família. Quantas vezes você já orou na beira da cama do seu filho? Eu sei que muitos de nós fazemos isso quando eles estão doentes e nós estamos com o coração aflito, mas se o seu filho tem 2 anos de idade, você já orou para que Deus coloque na vida dele uma mulher, um homem de Deus, alguém que vá ser uma bênção? Isso tem que ser feito. Antes deles mesmos terem idade para se preocupar com isso, como pais, nós devemos nos preocupar com isso. E Jó, então, é mostrado como um homem cujo interesse espiritual pela sua família, cujo zelo espiritual pela sua família fazia parte do seu caráter íntegro. Mas ele era íntegro, então, nos negócios, ele era íntegro no relacionamento com a família, mas isso tudo era consequência do que nós vamos falar agora. Ele era íntegro no seu relacionamento com Deus. Ele era continuamente um homem que buscava a Deus. Ele havia desenvolvido intimidade com o seu Deus. Ele havia desenvolvido um relacionamento de proximidade com o seu Deus. E isso fez toda a diferença no passar do sofrimento. Dias de sofrimento acometem todos nós. Num mundo, numa terra que jaz no maligno, num mundo onde o pecado tomou conta e cujo príncipe é Satanás, não tem como viver aqui e não estar sujeito a todo tipo de sofrimento. O evangelho que prega que o crente que é bom, que é espiritual, não pega nem resfriado, é um evangelho mentiroso. Nós o abraçamos muitas vezes porque ele fala aquilo que nós queremos ouvir e coloca na boca de Deus promessas que, mesmo que sejam gloriosas, nunca foram prometidas por Deus. Mas nós acreditamos nelas por quê? Porque queremos. Queremos acreditar. Mas elas não têm nenhum respaldo nas Escrituras, porque quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele nos alertou antes de subir e disse, no mundo tereis aflições, dificuldades, lutas. E não tem casamento que não tenha dificuldades e lutas e problemas dificílimos. E não tem nenhuma esfera da nossa vida que não seja contaminada pela mão fria do pecado e da morte e das dificuldades nesse mundo. Não há como viver num mundo amaldiçoado sem sentir o poder dessa maldição. Mas nesse mundo amaldiçoado, nesse mundo afastado de Deus, e que quanto mais se distancia do seu Salvador e do seu Criador, mais se torna cruel, mais se torna selvagem, mais se torna tudo o que nós temos vivido e presenciado nesses últimos dias. Aquela paz e segurança da qual gozávamos e aquela vida tranquila
que tínhamos. Né? Hoje, a cada dia, dentro dessa quarentena, parece um sonho, cada vez mais distante. Né? E muita gente está falando que em breve voltaremos ao normal, mas não garante se será o mês que vem, nem no outro, ou quando. E nós começamos a pensar, bom, o que será esse normal? Né? O que vem pela frente? Com que teremos que nos acostumar? São dias de insegurança, mas é justamente isso, é justamente essa vida que nós temos longe de Deus. Enfim, o fato é que Jó, ele tinha muito dinheiro, mas a sua segurança não vinha do dinheiro. Satanás testou e Satanás desafiou a Deus, dizendo, é lógico que ele é temente ao Senhor, o Senhor o cercou de bens, o Senhor deu tudo para ele, porque Satanás está acostumado a lidar com homens gananciosos. Ele mesmo plantou muito dessa ganância, ele trabalha estimulando, né? Muito dessa ganância e desse amor falso, motivado por interesses espúrios. É isso que se tornou os relacionamentos humanos, né? Eu convivo com as pessoas de acordo com o que elas podem me oferecer, me dar. E ele acusou Jó de ser como todos os outros homens também são. Né? Um homem que se relacionava com Deus por aquilo que Deus podia dar. Um homem que visava, né, acima de tudo, o lucro pessoal e que pensava em si e em si somente. Mas a história de Jó deixa claro que a grande riqueza de Jó era o seu relacionamento com Deus. Era o seu relacionamento com Deus que possibilitava o tipo de relacionamento que ele tinha com a família. Era o seu relacionamento com Deus que possibilitava o tipo de relacionamento que ele desenvolvia nos seus negócios. Era o seu relacionamento com Deus que norteava toda a sua vida e direcionava toda a sua vida. E eu pergunto nesse momento da nossa conversa, como está o seu relacionamento com Deus? O homem que teme a Deus não precisa temer mais absolutamente nada. O homem que teme a Deus e só. O homem que teme a Deus pode dizer, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E agora lá vem você, mas então quer dizer que eu não vou ficar doente, essa crise toda não vai me tirar do emprego e fazer a minha família ter que passar por necessidades. Muito provável que isso aconteça. Mas mesmo que o mundo possa apresentar o pior, mesmo que você tenha que enfrentar o pior que esse mundo pode produzir, quem teme a Deus, confia. Quem vive e desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus e conhece o poder do seu Deus, tem lá no fundo do seu coração uma confiança que o torna inabalável. O apóstolo Paulo fala a respeito de todas as atrocidades e dificuldades que ele passou por causa do evangelho. Naufrágios, noites no mar, castigos físicos dos mais terríveis, né? Foi fustigado com varas, foi açoitado, foi preso injustamente, em calabouços e prisões que fariam a pior prisão do Brasil parecer um hotel 5 estrelas.
ele passou por tudo isso. E por que ele passou? E porque ele passou por tudo isso, ele podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Tendo passado por tudo isso, ele ainda podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele conhecia seu Deus. Ele conhecia o projeto do seu Deus. Ele conhecia o poder do seu Deus para realizar cada um dos seus projetos. Ele conhecia o amor do seu Deus por ele, a graça e a misericórdia do seu Deus por ele. E, por conta disso, depois de ter sido fustigado e depois de ter sido preso, algemado, numa masmorra, por volta da meia-noite, ele cantava e glorificava o nome do seu Deus. Problemas são comuns a todos nós. Dificuldades são comuns a todos nós. Mas, irmãos e amigos que me ouvem, por que que alguns passam por dificuldades e sucumbem? E perdem a fé e se desesperam. Muitos dão cabo até mesmo da sua vida. Eu temo, por um segundo momento de toda essa crise social, onde nós tenhamos que ouvir notícias tristes todos os dias de homens que sucumbiram e desistiram e se entregaram ao desespero. E certamente muitos deles não o farão sem uma boa causa. Porque as expectativas são de sofrimentos ainda mais terríveis quando essa onda do coronavírus acabar. Mas nós ouviremos de outros que se erguerão e eles mesmos se tornarão fontes de esperança, fontes de consolo, de abrigo para os que sofrem. Nós saberemos de muitos outros que, enquanto de quarentena nas suas casas, cresceram espiritualmente a ponto de poderem ser usados por Deus para que as suas igrejas retornem ainda mais fortes, para que dezenas e centenas de vidas sejam ganhas e salvas, para que a obra do Senhor avance e seja cada vez maior e melhor. Qual a diferença entre esses homens? Por que alguns sucumbiram? Por que muitos não voltarão à comunhão das suas igrejas, mesmo quando puderem se reunir? Por que outros não só retornarão, mas retornarão aptos a pregar, coisa que não faziam, assumirão responsabilidades que nunca tiveram? Por que muitos voltarão, sim, para a comunhão das suas igrejas como nós conhecemos e passarão a fazer parte da solução, quando eram eles mesmos parte do problema? A diferença está em aproveitar o tempo, saber que os dias são maus e remir o tempo, aproveitar o tempo para gastar nas coisas de Deus. Ao invés de correr para a Netflix ou passar horas intermináveis vendo vídeos bobos no seu celular, ler a Bíblia como nunca leram. Aproveitar o tempo agora em casa para desenvolver intimidade e comunhão com os seus filhos, como nunca tiveram, com a sua esposa, como há anos não tinham. Desenvolver nesses dias terríveis, desses dias difíceis, um caráter
que honre e glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer isso, irmãos. Sair desses tempos de dificuldade fortalecidos no nosso relacionamento com Deus. Porque é o nosso relacionamento com Deus que faz com que todos os outros estejam no lugar, né? E dessa maneira, Jó, né, mergulhou no mais profundo momento de provação, de privação, de sofrimento, que já pôde ser registrado a respeito de qualquer homem. Jó mergulhou, né, numa, vamos chamar de fase, né? Numa fase da sua vida que nunca, jamais poderia ter imaginado. E nós vemos que o instrumento, né, de Deus para aperfeiçoar a fé de Jó, porque esse era justamente o objetivo, né? Era o próprio Satanás, né? Mas Jó, curioso, nós lendo aqui, nós vemos Satanás chegando. Conhecendo a história relatada de Jó, nós, provavelmente por Moisés, né, nós vemos o inimigo tramando e dançando e fazendo propostas, mas essa não era a percepção de Jó. Na intimidade que desenvolveu com o Senhor, na postura que tomou de viver próximo a Deus, Jó só via Deus. Quando finalmente os inimigos chegaram e quando começaram a falar, dar os relatórios temíveis e terríveis a respeito dos seus rebanhos, a respeito da sua família, a respeito das coisas mais preciosas que ele tinha na sua vida, quais foram as palavras que saíram do coração de Jó? Ele disse: Deus me deu. E aí veio o devorador, o inimigo, e tirou. Foi isso que ele falou? Não. Olhem as palavras de Jó. Deus me deu. E Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras que saíram do coração de Jó. E por que saíram de lá? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jó sabia muito bem o princípio da soberania de Deus. Nós vemos Satanás agindo, sim. Nós vemos as circunstâncias à nossa volta se afunilando. Nós vemos um ministro falando isso, o presidente falando aquilo, o fulano de tal fazendo outra coisa, o Trump nos Estados Unidos tomando essa e aquela providência. Nós vemos um mundo em polvorosa e nós olhamos à nossa volta e decoramos nomes de homens porque estão na televisão o tempo todo falando um monte de coisas. Mas quando nós desviamos os nossos olhos de todos esses homens, quando nós desviamos os nossos olhos de todos esses nomes, e nós fazemos o que a Bíblia diz que nós devemos fazer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós entendemos o que Jó entendeu no meio de toda aquela diversidade, no meio de todos os problemas. Nossa vida não é regida por circunstâncias. A nossa vida não é regida por homens. E nós não precisamos ficar alarmados pelo que os homens estão decidindo ou pelo que Satanás está decidindo. A nossa vida, ela é estabelecida a partir
do que Deus está decidindo. Deus está decidindo coisas a nosso respeito. Agora, na eternidade. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus tem definido o nosso caminho. Ele acrescentou gotas de dificuldades e dores na nossa vida, porque isso é bom. Ele acrescentou momentos de alívio e de alegria preciosa, cercado de entes queridos. E tudo isso ele fez. E tudo isso ele providenciou. Porque ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la com perfeição absoluta. Tem uma passagem muito significativa para mim, que se encontra em 1 Coríntios 10 e 13, que diz, vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, e nós podemos dizer também provação, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Esse versículo tem me confortado em muitos momentos da vida. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Nós jamais enfrentamos nada na nossa vida que não fosse algo que, humanamente falando, nós poderíamos lidar. Por quê? Porque há um Deus no controle. Porque há um Deus que faz com que o sofrimento não seja simplesmente, puramente só isso, sofrimento inútil para nos derrubar ou nos destruir. Há um Deus cuja sabedoria e o poder é tão grande, tão tremendo, que usa a mais terrível treva para garantir com que se resplandeça a luz. Foi assim. Antes de tudo, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. O Espírito de Deus pairou sobre ela e disse: haja luz, e houve. Foi assim. Na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Quando aquela escuridão tomou conta da terra, porque o seu Criador morria. Aquele no qual tudo subsiste, entregava a sua vida. E a estrutura de todo o mundo da criatura se estremeceu. O sol se recusou a dar a sua luz, houve tremores de terra. E de toda aquela densa treva, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. E houve luz. Houve luz. Uma intensa, terrível, tremenda luz que derrubou aqueles soldados romanos e deixou eles atordoados. Uma gloriosa luz que significou para nós a luz da esperança gloriosa do Evangelho que nós abraçamos. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que das trevas,
faz resplandecer a luz. O contato de Jó com esse Deus, lançado ao chão com pó e cinzas na cabeça, cercado de trevas e terror por todos os lados. O conhecimento desse Deus, somente o conhecimento desse Deus, a vivência íntima com esse Deus, só isso foi capaz de fazer com que Jó, mesmo experimentando o pior que esse mundo possa oferecer. O pior não é a falência nos negócios, e Jó experimentou isso. O pior não é a perca dos filhos, e Jó experimentou isso. 7 dos seus filhos, de uma vez só, todos mortos. O pior não é a perca da saúde. Esse homem ficou em miséria, coberto de tumores, fedendo. O pior não é ser isolado dos irmãos, dos amigos, das pessoas que você ama. Um dos vídeos mais terríveis, mais tristes que eu vi, e retrata bem a realidade do coronavírus, é de um enfermeiro chegando em casa. E quando ele abre o elevador, o seu filho vem correndo, papai, papai, e ele tem que afastar o filho, chorando, de saudade, de vontade de abraçar e tocar, mas não podia. Não sem colocar a vida do filho em risco. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos que muitos de nós poderíamos dizer, isso é o pior que pode acontecer. Jó foi afastado dos seus amigos, porque eles não o compreendiam, não entendiam, não podiam confortá-lo. E há muitos momentos na nossa vida onde, por mais ternos que sejam os abraços, por mais que alguém chegue e bate no seu ombro e diz, eu sei o que você está passando, lá no fundo do seu coração você diz, não sabe, não sabe. Porque os amigos vão até uma certa distância. Mas no sofrimento, muitas vezes, temos que passar sozinhos. Sozinhos não. Só nós e Deus. Só nós e Deus. E muitas vezes, todas essas circunstâncias junto, e Jó enfrentou todas elas junto. É muitas vezes nesses momentos que nós entendemos, isso não é o pior. O pior é estar sem Deus. Chega numa altura do livro de Jó, ele suspira de saudade da vida que ele tinha antigamente. E sabe do que ele tem saudade? Ele coronavírus, encarar a morte de entes queridos, encarar tudo que acomete as nossas vidas debaixo do sol. Como um projeto de Deus. Ele está operando em tudo. Ele está trabalhando em tudo. Ele não está só permitindo, por um pouco de tempo, que nós passemos por privações. Ele está
lançamos nos braços do nosso Deus. E eu tenho ouvido irmãos dizerem, eu nunca orei tanto na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Mas não precisava, né, ter morrido milhares de pessoas no mundo para que você entendesse a maravilha que é isso. E eu tenho conversado com algumas pessoas, com aquelas que eu tenho contato, né? E realmente, as dificuldades, as lutas têm um poder muito grande de fazer com que nós corramos, né, para perto do Pai. De que nós oremos como nunca, busquemos respostas na palavra como nunca, e façamos, né, façamos aquilo que deveríamos estar fazendo todos os dias, o tempo todo, não por obrigação religiosa, mas por prazer, buscando o Senhor, se aquietando aos seus pés e sabendo que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há atitude melhor diante dos problemas e das dificuldades do que essa. Buscar um canto onde você não pode ser interrompido. No seu quarto, um lugar no seu trabalho, para gastar, eu diria melhor, investir tempo no seu relacionamento com Deus. Porque quando os dias maus vierem, eles sempre se apresentam. Aqueles cujo propósito é firme com Deus. Aqueles que desenvolverem intimidade e comunhão a ponto de perceberem todas as circunstâncias e o sofrimento e as dificuldades dentro do propósito glorioso e eterno do seu Deus, e tiverem condições de confiar no caráter glorioso do seu Deus, esses permanecerão para sempre. Esses serão como os montes de Jerusalém. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esses vão ter paz, não só para si mesmos, mas vão poder acalmar o coração das suas esposas, vão poder acalmar o coração dos seus filhos e dos seus irmãos, e Deus os usará para consolarem com o mesmo poder que eles mesmos foram consolados diante da palavra de Deus. Nós descobrimos isso em Jó, um homem que se curva diante de toda aquela atrocidade. E sabe, ele não disse, foi o inimigo, olha o que o diabo fez. Não, ele não esganou o seu servo dizendo, a culpa é sua, você estava lá para proteger o meu investimento, você devia ter feito isso ou aquilo. Como muitas vezes nós saímos procurando culpados e pessoas em quem nós possamos descontar a nossa ira e a nossa raiva, porque as coisas não deram certo, ou não saíram do jeito que nós desejávamos que saísse. Descontamos na mulher, nos filhos e em quem estiver perto. Não, ele não tomou nenhuma dessas medidas. Jó se curvou diante de Deus e disse, Deus me deu. Deus me tirou. E mais para frente nós vemos a agonia de Jó. Ele não sabia por que Deus estava fazendo aquilo com ele. Aquela experiência que ele passava não batia com a sua teologia, com a teologia da sua geração. Como prova os diálogos, os discursos com os seus amigos.
Ele não sabia por que Deus estava fazendo aquilo. Mas ele sabia, bem sabido, duas coisas, que eu, que você, que cada um de nós precisamos saber também nesses momentos de dificuldade. Primeiro, ele sabia que era Deus quem estava no controle, que era Deus quem estava agindo diretamente na vida dele. Era Deus quando ele deu e ele tinha riqueza e abundância. Era Deus quando ele teve que enfrentar aqueles momentos difíceis. Ele sabia que era Deus. E eu quero que cada irmão meu que conheça as Escrituras entenda isso. E mais do que entender e se resignar, se alegre nisso. É Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É Deus. É Deus. Deus estabeleceu e decidiu quando deveria levar a minha mãe. Deus estabeleceu e decidiu que você tem que procurar novos ares. E que quando essa quarentena acabar, você não terá mais o seu emprego. O mesmo Deus que decidiu coisas maravilhosas, que te deu esposa e filhos, que te deu durante tanto tempo, tanta liberdade para se reunir com os seus irmãos. O mesmo Deus que dá o ar que respiramos e mantém a vida. O mesmo Deus que tem nos cercado de bens e bênçãos gloriosas. O mesmo Deus tem agido no meio do seu povo e tem feito com que nós vivamos esses dias para entender a respeito dele, de nós mesmos e dos seus propósitos eternos. Coisas que talvez, irmãos, não descobríssemos de outra maneira. É Deus. O Deus que das trevas faz resplandecer grande luz. E que um dia, certamente, reinará sobre nós, nos levará para si e nos esclarecerá tudo o que nesse corpo corruptível não temos condições de entender. Olhe para a sua situação. Ao invés de culpar o presidente, ao invés de culpar o Moro, ao invés de culpar o ministro fulano de tal, ou quem quer que seja, ao invés de se revoltar com tudo isso, ao invés de viver afligido por causa desse monte de nomes e homens que decidem coisas de acordo com os seus interesses mesquinhos e que prejudicam, sim, milhares, centenas de milhares, milhões de famílias, simplesmente para alcançar os seus interesses. Quando começamos a pensar por esse viés, nos revoltamos. Mas se você se aquietar diante do seu Deus e entender, é Deus. Sempre foi Deus. E sempre será Deus agindo em mim, me moldando, cumprindo na minha vida todos os seus propósitos eternos, tendo o controle de tudo e garantindo que o final será feliz e glorioso. Se você tiver essa fé, ela há de sustentá-lo até o grande dia. E a segunda coisa que ele sabia e que cada um de nós
deve saber também. Ele tem o direito. Ele tem direito sobre a minha vida. Ele tem o direito de decidir se eu vivo ou se eu morro. Ele tem direito de decidir se eu vou ter o pior ou o melhor dia, segundo as minhas expectativas. Por quê? Porque os céus é que governam. Nabucodonosor, se tem um homem que podia dizer, eu tenho tudo que eu quero, era esse homem. E um dia ele teve um sonho, ficou inquietado com esse sonho. E como Daniel já tinha desvendado um sonho dele, ele foi chamado, e Daniel disse para aquele rei, quem dera esse sonho fosse para os seus inimigos, mas o que Deus está dizendo para você é que você vai ficar louco e vai andar como um animal no campo, e isso vai acontecer porque o Senhor é orgulhoso, e o Senhor tem que admitir que os céus estão acima de tudo, e os céus é que governam. Aquele homem, ao que tudo indica, não deu atenção, embora considerasse muito aquele servo Daniel, e já tinha tido provas de que ele realmente era alguém que sabia o que estava dizendo. Mas ele disse o que eu, você, o que muitas vezes nós dizemos, quando nós vemos catástrofes como aquelas da África, um furacão devastou tudo o que tinha, e eles não tinham muita coisa. No Haiti, quando sucessivos terremotos tornaram aquela terra praticamente inviável de ser habitada. Quando nós olhamos aqueles homens e mulheres atravessando o Atlântico, perdendo, muitos deles, toda a sua família, no mar, gelado. Quando nós vemos aqueles campos enormes de uma concentração, bolsões de pobreza de centenas e de milhares de pessoas ali, na Europa, esperando a oportunidade para entrar e procurar sobreviver, onde dezenas morrem de fome e frio. Quando você vê essas coisas, você olha, você está no seu carro com ar-condicionado, você está na sua casa quentinha, confortável. Você pensa o que Nabucodonosor pensou quando Daniel disse para ele aquela profecia. Lá no fundo, você pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai passar pela minha vida. E aquele homem, quando olhava a grande Babilônia, ele disse, porventura essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei para o meu louvor, para a minha glória. E ele enlouqueceu. O orgulho enlouquece, a soberba enlouquece, a arrogância enlouquece. E aquele rei enlouqueceu. E durante 2 anos e meio, foi molhado pelo orvalho, caminhou pelo campo como um animal, os pelos e as unhas cresceram, ele foi destituído do seu trono e de toda a sua glória. Para saber o que eu tenho que saber, a cada amanhecer, o que você, meu irmão, meu amigo, tem que reconhecer a cada amanhecer. Os céus é que governam. E quando nós estamos diante de Deus, e nós
nos tornamos conscientes da nossa fragilidade e do poder de Deus. Nós dizemos que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. E nós entendemos lá, no fundo do nosso coração, o que aquele hino diz. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Deus. E Ele pode. Ele tem o direito de agir como quiser. O direito de acrescentar e de tirar quando quiser. E mais do que entender e nos resignar, nós temos que glorificar o nome desse Deus, que tem o controle e o poder sobre as nossas vidas, mas que age conosco em perfeição e graça, e nos tem preparado um lar celestial. Tem usado todo o seu poder e a sua soberania para garantir o nosso final feliz. Creia nisso. Entenda esses momentos de sofrimento e de dor, de incertezas, de dificuldades, dessa maneira. E você será mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuaremos nesse tema amanhã, tratando a respeito de mais algumas faces do caráter de Jó e da atitude que ele teve com relação ao sofrimento. Mas que Deus desde já nos abençoe e que nós possamos, nós mesmos, aprendermos essas lições preciosas que o Senhor ensinou ao seu servo Jó. Pode ser que nesse momento Deus esteja dizendo a seu respeito: observaste o meu servo Mário? E depois dessas palavras, o que é que ele diria de mim, de você? Que Deus nos abençoe e continue operando a sua obra em nós e, como consequência, através de nós. Eu vou orar e logo depois que eu orar, então, o irmão Eduardo pode conduzir a palavra novamente. Senhor nosso Deus, eu quero rogar ao Senhor por mim, por minha casa, mas também pela casa de todos os irmãos que têm passado por esses dias terríveis. O Senhor sabe do nosso desejo, Senhor, de estarmos juntos, de glorificarmos o nome do Senhor, de termos novamente a liberdade, Senhor Deus, de estarmos, Senhor, como igreja reunidos na sua presença. Temos passado dias difíceis, Senhor, mas que esses dias difíceis e terríveis sejam dias que sejam substituídos
por uma luz gloriosa, de uma igreja mais forte, de homens e mulheres cuja intimidade do Senhor seja a maior riqueza da sua vida. E que assim o Senhor purifique a sua igreja para levá-la, para que ela esteja para sempre com o Senhor. Agradecemos por isso e pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado a todos. Agora, o irmão Eduardo pode continuar daí. Um abraço. Muito obrigado, irmão. Agradeço aí a disposição e por todo o trecho lido e que trouxe a cada um de nós nesta noite. Bom, eu volto a convidar os irmãos, né, que estiveram aqui. Agradeço a presença de vários representantes dos trabalhos locais aí. Não vou citar nomes porque vou acabar sendo injusto esquecendo de alguns irmãos aí. Mas agradeço por todos que tenham participado desse trabalho esta noite. Não só irmãos, mas familiares, amigos, colegas de trabalho que também acabaram entrando. Eu agradeço a cada um de vocês. Espero que o, a mensagem tenha tocado a cada um nesta noite. E amanhã, às 19h30, estaremos aqui novamente com o nosso irmão Mário. Ele vai dar continuidade aí no trecho em Jó. E fica o convite aberto para todos que venham participar aí dessa mensagem que para me foi muito bom para mim, espero que tenha sido bom para vocês também, tá? As pessoas têm a liberdade de ficar com o áudio aberto, caso queiram falar com o irmão Mário. Vou deixar o tempo aqui aberto para vocês, ficar à vontade aí para conversar com o nosso irmão. Nosso irmão já orou e agradecemos aí mais uma vez a todos, tá bom? Obrigado.